tu, porém. Talvez você já ouviu esse texto e esse termo mencionado por Paulo para o jovem Timóteo. E o que, na verdade, esse termo tem para nos ensinar hoje como pregadores? É isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Tu, porém, é um termo que aparece em 2 Timóteo, capítulo de número 3, como também no capítulo de número 4. No capítulo de número 3, ele vai aparecer ali a partir do verso de número 10, quando Paulo está falando anteriormente sobre os falsos ensinos, sobre os falsos enganos. Ele vai dizer que nos últimos tempos surgiriam homens que seriam amantes de si mesmos, homens presunçosos, homens orgulhosos, homens blasfemos e presunçosos, profanos, ingratos, todo tipo de homens, homens traidores, soberbos, mais amantes do prazeres do que de Deus, homens que entrariam rasteiramente nas casas e levariam cativas as mulheres. Tudo isso a ver justamente com o falso ensino e com os falsos profetas. Só que Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, tu porém o quê? No verso de número 10, Paulo diz para Timóteo: tu porém tens conhecido completamente a minha doutrina, o meu modo de viver, propósito, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, a minha paciência. Você, Timóteo, conhece as minhas perseguições, as minhas aflições, as quais me aconteceram tanto em Antioquia quanto em Icônio, como também em Listra. Quanto essas perseguições eu sofri, mas o Senhor me livrou de todas. Tu, porém, Timóteo, me conhece. Paulo começa se defendendo aqui. Ele diz: você, Timóteo, conhece, sabe quem eu sou, sabe qual o tipo de evangelho que eu preguei, sabe qual foi a minha postura diante da igreja, diante do chamado que Deus me confiou. E também tu conhece como eu vivo de forma piedosa. É isso que Paulo começa a ensinar a Timóteo aqui. O que Paulo quer passar para Timóteo, na verdade, é um ensino muito mais profundo e nós iremos chegar lá. No verso de número 14, ele vai dizer: Timóteo, tu porém, novamente, tu porém, permanece nessas coisas que você aprendeu, nessas coisas desde que fosse assegurado. Aqui você está seguro. Permaneça dessa forma, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de aflições, mesmo diante de afrontas, seja paciente, permaneça nelas. Não seja como muitos que serão levados por ventos de doutrinas, muitos que querem viver uma vida de qualquer forma e achando que estão agradando a Deus, mas não estão. Tu, porém, Timóteo, vive de forma piedosa. Aquela palavra, aquele ensinamento que desde criança você aprendeu. É isso que você deve de permanecer. No capítulo de número 4, Paulo continua ensinando Timóteo dessa forma. Ele vai dizer: Timóteo, eu conjuro diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, que irá julgar aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Conjuro-te para que pregues a palavra em tempo, fora de tempo. Repreenda, corrige, reprove, exorte, com longanimidade e também com doutrina. Por que ele fala isso para Timóteo? Isso daqui, eu acredito que se Paulo estivesse nos nossos tempos, muitos tempos não o receberiam, não no sentido de não ser o grande pregador, mas pela profundidade e pela direção, por ele ser direto nas suas palavras. Muitas pessoas hoje procuram mestres que trazem palavras que lhe tragam conforto. Muitas vezes o evangelho vai nos tirar desse conforto para nos levar a um lugar de salvação. Como pregadores, nós temos que entender que nós somos chamados para falar aquilo que Deus quer através da sua palavra, independente de onde vá, independente de quem a fira. Muitas vezes nós estamos preocupados em não ferir as pessoas e esquecemos que os nossos pecados ferem a Deus todos os dias. A preocupação de Paulo com Timóteo é: permaneça fiel, Timóteo. Permaneça fiel. Pregues em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque virá tempos, Timóteo, que não suportarão essa doutrina. Parece que Paulo estava profetizando algo dos nossos dias, não é mesmo? Pessoas que, conforme as suas próprias concupiscências, levantarão para si mestres, levantarão para si homens, porque terão comichões no ouvidos ao ouvir a verdade. Desviarão os seus ouvidos da verdade, voltarão para as fábulas. Pessoas que nós vemos nos nossos dias hoje, que se preocupam mais justamente com a forma com que você fala, que estão preocupadas mais
com a unção, entre aspas, que o pregador carrega, mas não com a verdade com que ele proclama. Muitas vezes pregações não têm profundidade bíblica, pregações não têm, na verdade, nada de Bíblia, né? E nós temos como relevante. E, na verdade, pregação que não é bíblica não é relevante para nenhum cristão. O que Paulo diz para Timóteo ao final é: tu, porém, novamente, tu, porém, vigia nessas coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz demonstração plena do seu ministério. O que Paulo ensina para Timóteo e ele faz um chamado para Timóteo. O chamado de Paulo para Timóteo não é para que ele se lance ao ministério na escuridão. Não é para que ele se lance ao ministério sem entender e sem saber o que o espera. O chamado de Paulo não é para o chamado de Paulo para Timóteo não é para um ministério que seria fácil. Ele mesmo fala: Timóteo, por causa desse ministério, eu já combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. A comparação de Paulo é justamente a uma guerra, combati o bom combate. A demonstração que Paulo usa é justamente uma carreira, uma corrida. Corri a corrida, acabei a carreira. E no final, eu perseverei e guardei a minha fé. A mensagem de Paulo para Timóteo é muito mais além do que uma mensagem para um mero pastor de igreja, para um mero obreiro. A mensagem de Paulo é muito mais profunda, é para um filho que ele discipulou, um filho que ele levantou ao ministério e que ele acredita muito que será aquele que dará continuidade naquilo que Deus o confiou. O chamado de Paulo é para nós jovens pregadores, nós jovens que almejamos o ministério. O chamado de Paulo é para nós. Muitos farão coisas que muitas vezes levarão eles a destaque. Muitos quererão correr atrás de glória para si. Sim, muitos farão comércio daquilo que Deus os confiou. Muitos pegarão seus ministérios e farão deles uma honra a fim de angariar algo nessa terra. Tu, porém, permanece fiel às coisas que te foi ensinado. Permanece fiel à mensagem do Evangelho. Nada é mais importante do que o Evangelho de Jesus. Nada nesse mundo tem o poder para transformar a vida de alguém se não for a verdade. Spurgeon, uma vez ele disse: da forma com que nós ganhamos as pessoas é aquilo que definirá a forma que elas estarão conosco. Parafraseando aquilo que ele disse. Basicamente, se eu ganho as pessoas com entretenimento, eu terei que manter todos os cultos de entretenimento para mantê-los ao nosso meio. Porque a hora que a emoção acaba, a hora que o entretenimento acaba, a pessoa vai embora. Não porque ela está convertida, mas porque ela foi convencida pelo entretenimento. Então nós temos que tomar muito cuidado. Que a salvação seja por meio do evangelho genuíno. Que as pessoas venham até nós, que venham até os nossos templos, até nossas igrejas, que venham até você no momento da finalização da sua pregação. Mas que eles venham até você porque você pregou um evangelho. O evangelho, como C.S. Lewis diz, um cristianismo puro e simples. O evangelho ele é puro, o evangelho ele é simples. Nós, quem complicamos ele, é nós quem achamos e criamos uma fábula por trás do evangelho. Não passamos de homens que querem agradar a outros com as palavras. Na verdade, o que nós precisamos é se preocupar com quem nós temos agradado. Quem está dominando o meu coração? Quem é o Deus do meu coração? Se o Senhor Jesus, entronizado sobre toda a terra, for o Senhor do meu coração, nada mais importa. O que importa é que o evangelho dele seja pregado, que ele cresça e que eu diminua. Tu, porém, permanece nessas coisas. Esse é um chamado para nós hoje, neste devocional. Esse é o chamado para mim, esse é o chamado para você. Não importa se demorará anos para firmar o seu ministério, firmar a sua igreja, se demorará anos para que você chegue a 100 membros na sua igreja, não importa. O que importa é que, quando você chega lá, você chegue com um ministério estruturado e frutífero e firmado na palavra, que é a verdade. Não seja como muitos que, por fazerem da casa de Deus uma casa de show, estão trazendo jovens. Só que no momento em que a emoção acabar, no momento em que o show acabar, infelizmente eles não ficarão conosco. Porque nós não estamos aqui anunciando fábulas. Nós não estamos aqui promovendo shows ou entretenimento. Nós estamos aqui para promover um reino, o reino de poder,
o reino de verdade e um reino de justiça, um reino de um rei que está breve para voltar, e hoje nos chama. Tu, porém, permanece naquilo que te foi ensinado. Que Deus te abençoe.